A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras e meditações com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos numa sequência de leituras e estudos no livro do profeta Jeremias. E hoje nós vamos fazer a leitura de Jeremias capítulo 2. Eu fiz todas as considerações gerais a respeito do livro do profeta Jeremias quando fiz o comentário de Jeremias no capítulo 1. Vou deixar aqui no canto superior direito informação para você acessar o vídeo. Tem duração de 1 hora, mas é porque fala a respeito da visão geral do livro do profeta Jeremias. Para você que considera que a minha fala está um pouco lenta, você pode clicar no vídeo e vai ter ali vai aparecer uma rodinha no canto superior ou no canto inferior, que se você clicar em cima, você pode apertar na opção velocidade. E aí você pode ouvir o vídeo em uma velocidade maior, que permite que você assista esse vídeo em 35, 40 minutos, né? Para que você possa ter acesso a todas as considerações. É apenas uma sugestão para quem às vezes não tem muito tempo, mas quer acessar o conteúdo a respeito do assunto. Hoje, no livro de Jeremias, no capítulo 2, o capítulo 2, para quem já leu esse texto e não conseguiu entender, é um capítulo em que Deus confronta o povo de Israel, dizendo que várias nações vizinhas que adoravam a outros deuses não abandonaram os seus deuses. Mas o povo de Israel, apesar de todas as benesses que havia recebido do Senhor, abandonou ao Senhor para oferecer sacrifícios a outros deuses. E agindo dessa forma, estavam sendo ingratos e estavam agindo de uma maneira espantosa em relação a Deus. E é isso que o Jeremias 2 fala. Vamos fazer a leitura do texto. Eu vou fazer a leitura. Basicamente, esse vídeo vai ser a leitura do texto com a explicação na medida em que formos lendo, para facilitar o entendimento a respeito desse texto para aquelas pessoas que já leram e tiveram alguma dificuldade em entender o contexto e o que Jeremias 2 está a dizer. Então, o capítulo 2 começa assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 2, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Deus aqui está fazendo referência ao tempo em que o povo de Israel saiu do Egito e ficou durante o período de 40 anos no deserto. Quando a nação de Israel estava no deserto, indo em direção às terras que mais tarde o povo ocupou em Canaã, o povo estava completamente na dependência de Deus. E aqui, quando Deus está falando assim, eu me lembro da beneficência da tua mocidade, Deus está se referindo à nação, ao povo de Israel, quando o povo ainda estava em formação. E está falando aqui do amor dos teus desposórios, do amor do teu noivado, nos primeiros momentos em que o povo de Israel estava com Deus, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Aí o versículo 3, então Israel era santidade para o Senhor. A palavra santidade vem de santo. Santo vem do kadosh, que significa separado. Santidade é a qualidade do que foi separado.
Então Deus está dizendo, e naquela época, e então, ou seja, naquele tempo, Israel era a santidade. Israel tinha a qualidade de separado para mim, para o Senhor. E era as primícias da sua novidade. As primícias é aquilo que é novidade, aquilo que é novo. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Deus está dizendo, vocês estavam tão perto de mim que quando qualquer nação tocava em vocês, já lhes sobrevinha o mal, porque vocês estavam de perto comigo. Versículo 4. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Aqui, a casa de Jacó é o povo de Israel, porque nós sabemos que Jacó foi filho de Isaque, que foi filho de Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, que era um homem casado com Sara, que era uma mulher estéril, eles não podiam ter filhos, e Deus prometeu para eles que daria um filho para Sara. E Sara teve Isaque. Isaque se casou com uma mulher chamada Rebeca, e Rebeca também era estéril. Mas quando Rebeca concebeu, ela concebeu Esaú e Jacó, gêmeos. Esaú era o filho mais velho, Jacó era o gêmeo mais novo. Ele nasceu com a mão pegando no calcanhar de Esaú e por essa razão deram o nome a ele de Jacó, que significa aquele que busca suplantar a posição do outro. Então Jacó ficou como o filho mais novo, mas com o decorrer do tempo, Esaú um dia rejeitou o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura era o direito do filho mais velho de herdar todas as propriedades do seu pai. Era o direito de dominar, de governar sobre a sua geração. Esse direito pertencia a Esaú, que era o gêmeo que tinha nascido primeiro. Porém, um dia Esaú chegou de uma caça cansado em casa, e Jacó havia acabado de preparar um prato de sopas, de lentilhas. Eu falei sopas, na verdade é um prato de sopa, né? Sopa no singular. E Esaú pediu a Jacó que lhe desse aquela sopa. E Jacó disse assim para ele, eu te dou a sopa, mas, né, o prato na verdade era de lentilhas. Ele falou assim, eu te dou o prato, mas você vai ter que me dar o seu direito de primogenitura. E Esaú disse, estou a ponto de morrer. O que quero com o direito de primogenitura? Me dá o prato de comida, porque Esaú estava com muita fome. Então, por um prato de comida, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Lá no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus traz uma recomendação, né, na palavra, dizendo para que nós não sejamos como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ou seja, o escritor de Hebreus está fazendo referência à nossa salvação. O direito de ser primogênito é o direito de receber todos os direitos diante dos seus pais. Cada um de nós tem o direito de receber todos os direitos diante de salvação, de entrarmos no reino de Deus, de recebermos os livramentos e as bênçãos do Senhor quando nós estamos caminhando com Deus. Então, o escritor de Hebreus faz uma comparação, uma metáfora, dizendo, não sejam como Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Então, muitas vezes, quando o cristão se encontra com faminto, né, ou seja, com falta de alguma coisa, ele deve pedir a Deus e não trocar aquela fome que tem a respeito de alguma coisa em um determinado momento por uma situação imediata, por uma situação de facilidade que vai lhe trazer um prejuízo no seu relacionamento com Deus.
Exemplos práticos: aquele jovem ou aquela jovem que tem impulso e desejo de manter intimidade, de ter um relacionamento íntimo em razão do vigor da juventude e, ao invés de pedir a Deus um cônjuge, um marido ou uma esposa, vai no mundo e fica com alguém para saciar aquela vontade que tem naquele momento. Vai se envolver em um relacionamento que depois a pessoa não vai ter como sustentar para ir a um casamento e vai se frustrar diante dessa situação, tendo cometido fornicação. A pessoa está passando por uma crise financeira e, ao invés de orar ao Senhor pedindo que Ele traga uma providência, aceita uma proposta de prática de furto, de roubo ou de venda de drogas, por uma questão de problemas econômicos e financeiros, e acaba perdendo a liberdade, respondendo a um processo criminal. A pessoa está passando por uma situação de enfermidade na família, precisa de recursos financeiros e, por essa razão, pratica uma trapaça, engana alguém ou pratica uma corrupção ou recebe um suborno para resolver aquele problema de saúde e deixa de se socorrer do pedido a Deus. Então, essas são algumas situações sobre direito de primogenitura. Avançando aqui, Jacó, ele ofereceu o prato de lentilhas porque Jacó correu atrás do direito de primogenitura. E ele acabou se tornando recebendo os direitos de primogênito, porque no momento em que Isaque, o seu pai, estava velho, a sua mãe Rebeca vestiu Jacó com as mesmas características do corpo físico de Esaú, que diz o livro de Gênesis que Esaú tinha muitos pelos, mas Jacó era liso. Mas a sua mãe Rebeca o cobriu com uma roupa com vários pelos para enganar Isaque, que já estava cego em razão da sua idade avançada. E Isaque concedeu a bênção da primogenitura para Jacó. E Jacó foi pai de 12 homens que se tornaram as 12 tribos de Israel. Mais tarde, nós vemos que Deus separou a tribo de Levi para serem os levitas, os sacerdotes do Senhor. E no lugar de José entraram Manassés e Efraim. Então, se compuseram as 12 tribos de Israel dessa forma. No lugar de José entraram Manassés e Efraim, que eram os seus filhos, netos de Jacó, e a tribo de Levi foi separada por Deus para serem os levitas. Então, eu parei aqui no versículo 4 para explicar isso, para nós entendermos que quando Deus se refere ao povo de Israel, muitas vezes na Bíblia, Deus fala, ó casa de Jacó, ó casa de Israel. Quando Deus fala, ó casa de Jacó, está falando de Israel, está falando das 12 tribos. Então, é por isso que eu dei uma parada aqui nesse versículo 4, para explicar esse ponto. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Versículo 5. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Aqui, Deus está falando indo após a vaidade, é porque eles começaram a adorar outros deuses. E Deus estava se referindo aos outros deuses como vaidade. E Deus estava falando para o povo, quando vocês vão atrás de outros deuses, vocês estão indo atrás de vaidade, daquilo que é vão, daquilo que a palavra vaidade vem, a qualidade daquilo que é vão. Vão é aquilo que não tem valor. Então o que os seus pais acharam em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Levianos, vamos usar uma brincadeira aqui, ó. Leviano lembra leve. Pessoa leve é a pessoa que vai facilmente do nosso relacionamento. É uma pessoa que não sustenta a confiança num relacionamento. Você faz tudo para ela, mas ela é leviana.
por qualquer motivo ela deixa você. Então Deus estava falando assim: qual foi o que eu fiz para vocês, para os seus pais, para vocês irem atrás da vaidade, ir atrás de outros deuses que são vãos, e para vocês se tornarem levianos. Eu, Deus, dou tudo para vocês e vocês não respeitam o relacionamento que eu tenho com vocês? E aí, versículo 6: e não disseram, onde está, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Deus está dizendo assim: nem perguntaram por mim, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Quando nós lemos o livro do Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, nós vemos ali que o Senhor caminhava no deserto com o povo de Israel. Durante o dia, ele vinha como uma nuvem que protegia o povo do calor do sol. E durante a noite, a nuvem se deixava-os, mas surgia uma coluna de fogo que trazia luz e calor para que eles passassem no deserto. Então, Deus está fazendo uma pergunta para o povo de Israel, dizendo assim: vocês esqueceram de que vocês são meus filhos, de que eu guiei os vossos pais pelo deserto para que vocês pudessem sair da escravidão? É isso que Deus está dizendo. Versículo 7: e eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes uma abominação. Né? Nós vemos no livro de Josué, que é o sexto livro do Antigo Testamento, que quando o povo de Israel começou a pelejar e para tomar as terras que o Senhor havia prometido que lhes daria, eles viram que a terra era muito boa. Então, Deus está dizendo para eles: eu coloquei vocês nessa terra que vocês habitam e que hoje é de Israel, que é uma terra fértil, que é para vocês comerem o seu fruto e o seu bem. Mas quando vocês entraram na terra, vocês contaminaram a minha terra, ou seja, começaram a fazer cultos e adoração a outros deuses, e da minha herança fizestes uma abominação. É como se o pai dissesse: eu dei a minha herança para vocês. Vocês pegaram o que eu dei para vocês e gastaram mal aquilo que eu dei para vocês. Aí vem o versículo 8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Ou seja, os sacerdotes, que eram aqueles que haviam sido constituídos por Deus, nem sequer perguntaram onde Deus estava. E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. O que Deus está dizendo no versículo 8? Número 1, os sacerdotes, que deveriam oferecer os sacrifícios do povo para Deus, nem perguntaram onde Deus estava, onde está o Senhor. Os que tratavam da lei, no caso, eram os escribas, aqueles que eram responsáveis por divulgar a palavra de Deus. Eles tratavam da lei, mas eles nem conheceram Deus. O terceiro eram os pastores, que deveriam conduzir o povo. Ele fala que os pastores prevaricaram contra mim. Prevaricar significa deixar de fazer aquilo que você deve fazer. Então, uma pessoa que é responsável por uma atividade dentro da empresa, quando ela não executa aquilo que é dever dela executar, ela está prevaricando. Na verdade, o verbo prevaricar tem mais relação com aquela situação em que um funcionário público, ele tem um dever de fazer alguma coisa para que as coisas caminhem de acordo com a lei, para que as coisas andem de forma certa. E no caso aqui, os pastores, quando eles tinham que corrigir alguém, quando eles tinham que fazer alguma coisa
para Deus, para que as coisas caminhassem bem, eles se omitiam, eles não faziam. E quando eles não fazem o que eles tinham que fazer, eles estavam prevaricando contra o Senhor. E os profetas profetizaram por Baal. Ou seja, ao invés dos profetas falarem em nome de Deus, eles exaltavam outro Deus, o Deus Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Em outras palavras, eles foram atrás, andaram após o que é de nenhum proveito. Eles foram atrás de outros deuses. Versículo 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. Pleitear é entrar em uma discussão, em juízo, em justiça. Quando uma pessoa entra com um processo na justiça contra uma outra pessoa, ela está pleiteando um direito, está questionando a outra pessoa, está entrando em uma disputa com a outra pessoa. Então Deus, depois de dizer tudo isso que nós lemos até aqui, dizendo que o povo de Israel havia ido atrás de outros deuses, que o povo de Israel havia prevaricado contra o Senhor, havia profetizado por Baal, havia abandonado a Deus, apesar de terem recebido todo o favor de Deus, apesar de terem tido a proteção do Senhor, como uma nuvem que vinha durante o dia que os protegia do calor do sol, como coluna de fogo que vinha durante a noite iluminando o caminho e trazendo calor para eles no frio do deserto. Apesar de tudo isso, eles abandonaram Deus. Deus vem e diz: por tudo isso eu pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Esse trecho final, a parte B do versículo 9 é importante, porque, como eu falei no capítulo 1, o livro do profeta Jeremias anuncia que o povo de Israel, o povo de Judá, seria levado como escravo para a Babilônia, e eles ficariam ali durante 70 anos. Então Deus está dizendo assim: vocês vão ser levados como escravos, os filhos de vocês vão viver na escravidão, e haverá netos de vocês que nascerão no cativeiro na Babilônia, no período em que vocês estiverem como escravos em terra estrangeira. Os vossos netos nascerão em terra estrangeira. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, nós vemos que Daniel e os seus amigos Ananias, Misael e Azarias eram jovens que haviam recém-chegado na Babilônia e que foram separados dentre os príncipes de Israel para que pudessem servir ao povo, a Nabucodonosor e ao povo da Babilônia. Foi dessa forma que eles foram separados para servirem na Babilônia. Então nós vemos ali no livro de Daniel uma geração que nasceu, que foi para o cativeiro, que ficou ali na terra da Babilônia. Então versículo 10, porque, porquanto é o mesmo que porque, passai às ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar e atentai bem e vede se sucedeu coisa semelhante. Versículo 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Quando nós lemos os versículos 10 e 11, Deus está fazendo um desafio para o povo de Israel. Está dizendo para eles: vão até as ilhas de Quitim. Quitim e Quedar eram regiões ali próximas. E Deus estava dizendo para eles assim: vão nessas terras em que eles nem são tão privilegiados quanto vocês. A terra que Deus deu para Israel era uma terra que tinha fartura e muita prosperidade de plantação. E Deus estava falando para eles: vai lá em Quitim, vão lá em Quedar, vejam nesses lugares, prestem bem atenção. Ele fala aqui, atentai bem e vede se sucedeu coisa semelhante, e vede se aconteceu alguma coisa igual ao que está acontecendo com o que Israel está fazendo. O que é que o Israel estava fazendo? Abandonando Deus para oferecer sacrifícios
para outros deuses, que Deus fala que são vaidade. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória, ou seja, a sua glória aqui, ó, é a glória do povo de Deus. O meu povo trocou a glória deles, a glória dele, que era o de serem filhos de Deus, pelo que é de nenhum proveito. Eles trocaram Deus para adorarem a outros deuses que não eram deuses. Por isso Deus fala assim, vocês estão trocando, o meu povo trocou a sua própria glória, a sua glória, pelo que é de nenhum proveito. 12. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. É como se Deus dissesse assim, ó, fiquem espantados. E Deus chama o céu, os céus como testemunha dele. Porque Deus aqui está querendo dizer assim, o céu, quando nós olhamos para o céu é infinito. Então Deus está dizendo assim, ó céus, espantai-vos disto, porque é como se os céus que estão acima do povo fossem uma testemunha, né, uma grande testemunha que vê tudo o que o povo de Israel estava fazendo, que era abandonar a Deus para adorar a outros deuses. Então Deus fala assim, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ou seja, fiquem espantados, horrorizados disso que o povo fez. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Deus está dizendo assim para os céus, que os céus fiquem sem consolo. Desolado é sem consolo de ver o que o meu povo está fazendo. Versículo 13, por quê? Veja que o 13 explica isso, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Essa é a primeira maldade. Deus está falando, a mim me deixaram, eu que sou o manancial de águas vivas. E a segunda maldade vem agora. Cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Deus está falando assim, eles buscaram outros deuses. Porque Deus, né, Jesus, quando ele veio no Novo Testamento, sendo filho de Deus, ele disse assim, que eu sou a água da vida. Ou seja, Deus estava dizendo assim, Jesus, que é Deus, estava dizendo assim, eu tenho vida abundante, água é vida. Então, quando Deus está se referindo a si mesmo como o manancial de águas vivas, nós sabemos que o manancial, ele tem água que sempre se renova. Deus estava dizendo, o meu povo abandonou a mim, que sou o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas. Ou seja, foram lá na terra para ficarem cavando buracos nas ruas, nas estradas, e buracos, cisternas rotas. Cisternas, na verdade, são poços, né? Lugares para armazenar água. Eles cavaram cisternas. Deus, ele é fonte, ele é manancial. Os outros deuses, você tem que cavar para colocar água para eles. E Deus fala, só que Deus faz uma comparação. Fala assim, o meu povo cavou cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Ou seja, o povo adorando outros deuses não teria alegria, felicidade, bênçãos de Deus, vida abundante, porque só ele é o manancial de águas vivas. Versículo 14, acaso é Israel um servo? Deus está falando para o povo de Israel assim, vocês estão agindo como se vocês fossem escravos, correndo atrás de deuses que são vaidade, tendo que cavar poço, cisternas, e o pior de tudo, cisternas que são rotas, que não retêm águas, sendo que eu, que sou o Deus de vocês, sou o manancial de águas vivas. Então Deus está perguntando, por acaso é Israel um servo, ou o escravo, um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Presa significa vítima, né? Quando o leão caça um animal, aquele animal foi por presa, ou seja, ficou como vítima, ficou como escravizado, como um animal que foi abatido. Então Deus está falando assim, como que o meu povo, que é o povo de Israel, que é
que eu sou o Deus deles, se tornou um escravo a ponto de adorar outros deuses. Versículo 15: os filhos de Leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Quando Deus está falando que os filhos do leão bramaram contra Israel e levantaram a sua voz e puseram a sua terra em assolação, é como se Deus estivesse dizendo assim: o leão é o animal que tem todo o poder. Os filhos do leão são filhotes, eles não têm a mesma força, eles ainda estão aprendendo como caçar. Deus está dizendo: quando o meu povo foi atrás de outros deuses, ficaram tão fracos que até o filho do leão consegue abatê-los, consegue tomar a terra deles, consegue queimar as suas cidades e ninguém habita nelas. Versículo 16 fala assim: até os filhos de Nofa e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Nofa e Táfnis eram regiões do Egito, cidades pequenas e fracas. É como se Deus estivesse dizendo assim: até uma criança agora consegue abater vocês. Até um povo pequeno consegue derrubar vocês. Versículo 17: porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? 17, esse versículo que nós lemos agora é uma pergunta. Deus está falando assim: por acaso, porventura, vocês não estão nessa condição porque vocês estão deixando a mim, que sou o Deus de vocês? No tempo em que ele te guia pelo caminho, no tempo em que eu estou guiando vocês? Versículo 18: agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Assíria, para beberes as águas do rio? Versículo 19: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. A apostasia é você se afastar de Deus, é você criar suas próprias doutrinas, seguir as suas próprias vontades. Ele fala: as tuas apostasias, você fazer o que você quer, e a tua malícia, que é, ou seja, seguir a tua maldade, te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas os loucos desprezam o conhecimento. Então, aqui na parte final, Deus está falando que é amargo deixar o Senhor e não ter o temor de Deus consigo. O temor a Deus significa o respeito a Deus, a consideração a Deus. Versículo 20: quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompi as tuas algemas, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Deus aqui está dizendo assim: quando vocês estavam passando por dificuldades, por tribulações, eu rompia as tuas algemas. Ou seja, Deus está dizendo: eu ajudava vocês, eu derrubava as dificuldades que vocês enfrentavam, eu dava liberdade para vocês. E aí vocês diziam assim: nunca mais transgredirei. Ou seja, nunca mais vamos deixar Deus. Nunca mais vamos desobedecer a Deus. Contudo, ou seja, ao invés de vocês obedecerem e cumprirem o que vocês prometeram, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. O povo de Israel ia debaixo das montanhas, ia debaixo das árvores, chegavam ali nas montanhas e debaixo das árvores verdes e colocavam sacrifícios para Baal, colocavam sacrifícios para outros deuses. E Deus está fazendo referência a essa atitude do povo de Israel. Deus está dizendo: eu ajudava vocês,
quebrava as algemas e quando vocês eram beneficiados, vocês diziam, nunca mais vamos ir atrás de outros deuses. Que a transgressão é essa. E aí Deus fala, mas ao contrário do que vocês prometeram e disseram com a boca, vocês saem em qualquer montanha, em todo outeiro alto, ou seja, em toda a terra de Israel, as pessoas iam atrás de queimar sacrifícios para outros deuses. Aí versículo 21, eu mesmo te plantei como vide excelente. Deus está fazendo uma comparação, dizendo assim, a vide, que é a planta da uva, Deus está falando, eu plantei vocês como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Deus está fazendo uma pergunta, como que eu fiz tantas coisas boas para vocês, cuidei de vocês como um homem que planta uma vide, coloca a melhor semente, rega a planta, cuida dela, e de repente vocês se transformaram nesse povo que vai atrás de outros deuses. Ou seja, Deus está fazendo uma comparação, dizendo vocês se tornaram uma planta degenerada, uma vide estranha. Versículo 22, pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Deus está dizendo, depois que vocês insistem tanto em pecar, pecar e pecar, e o pecado aqui do povo de Israel era adorar outros deuses, queimando sacrifícios a outros deuses, apesar de terem recebido tantas experiências diretas com o próprio Deus. Esse era o pecado deles. E aí ele vem e fala assim, o pecado de vocês está gravado, diz o Senhor. Versículo 23, como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após os Baalins. Baalins são as imagens dos de Baal. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste, dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Deus aqui está dizendo que o povo era hipócrita. O povo dizia, como que Deus está dizendo que a gente está contaminado se a gente nem foi atrás dos Baalins? E aí Deus fala, veja o teu caminho no vale, vocês sabem o que vocês fizeram, dromedária ligeira és. Deus está falando assim, ó, vocês são como dromedário, é aquele animal que fica no deserto, que é usado para ser montado para que o povo no deserto consiga percorrer muitas distâncias. Deus está falando assim, vocês são como uma dromedária ligeira, ou seja, vocês caminham no deserto e é como se Deus estivesse dizendo assim, vocês são muito espertos, vocês estão sendo muito ligeiros quando conversam comigo. Vocês torcem o caminho de vocês e quando são questionados vocês dizem, da onde que nós estamos pecando? Da onde que nós fomos atrás de outros deuses? Deus está questionando o povo de Israel em relação a essa postura, em relação a essa atitude. Pessoas que pecam e dizem assim, eu não pequei, eu não fiz nada errado. Versículo 24, jumenta montês, acostumada ao deserto, e que conforme o desejo da sua alma sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Deus está chamando o povo de Israel de jumenta montês que fica no deserto. Deus está dizendo, vocês gostam de sofrer, vocês gostam de ficar no deserto, vocês gostam de ficar no lugar de sofrimento, vocês gostam de ficar longe de mim. Deus, alguns versículos atrás nós lemos, falou que ele é o manancial de águas vivas e que o povo de Israel estava construindo cisternas e cisternas rotas, ou seja, poços que não conseguiam armazenar água. Deus está agora fazendo uma comparação do povo com a jumenta montês que fica o tempo todo no deserto. Então nós estamos vendo que todo o capítulo 2, Deus está
fazendo várias comparações, dizendo: vocês são como uma dromedária ligeira. Dromedário, aquele animal que fica no deserto. Vocês são como a jumenta montês, vocês gostam de ficar no deserto. Né? Vocês deixaram a Deus, que é o manancial de águas vivas, para construir cisternas, ou seja, poços que são rotos, que não armazenam água, para ficarem com sede. Vocês esqueceram de tudo que eu fiz por vocês. Deus está o tempo todo entrando em um pleito, está pleiteando com o povo de Israel. Versículo 25: evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não há esperança, não, porque amo os estranhos e após eles andarei. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu como pai digo para um filho: não ande descalço, filho. Eu como pai digo: não deixe a tua garganta ficar com sede, ou seja, beba água. Mas vocês dizem: não há esperança. Não, porque amo os estranhos e após eles andarei. Deus está ironizando, dizendo assim: eu como pai digo para vocês andarem calçados, beberem água, mas vocês olham para mim e falam: não, não existe esperança para nós, porque nós amamos é mesmo seguir os deuses estranhos e após eles andarei. Versículo 26. Versículo 26. Como fica confundido o ladrão quando o apanham? Assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. No versículo 26, Deus está dizendo: quando um ladrão invade uma casa para roubá-la e de repente ele é pego, as pessoas acendem a luz e conseguem identificá-lo, ele fica assustado, ele fica perplexo, ele fica confuso, ele fica pensando: como que conseguiram descobrir que eu entrei aqui? E aí Deus pega e fala assim: pois vocês são exatamente como esse ladrão aí, que foi pego de surpresa. Tanto vocês, como os seus reis, como os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Versículo 27. Que dizem ao pedaço de madeira: tu és meu pai, e à pedra: tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Deus está sendo irônico com eles, dizendo assim: vocês vão lá para o pedaço de madeira e chamam de meu pai, vão para a pedra e chamam da mãe de vocês, né? Mas aí vocês vão dizer: por que me viraram as costas e não o rosto? Mas no tempo do seu aperto vocês vão dizer: levanta e livra-nos. Versículo 28. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Deus está perguntando para eles: cadê os deuses que vocês fizeram? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação. Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Ou seja, nós vemos aqui que o povo estava adorando todo tipo de Deus. Olha aqui o texto aqui, no versículo 27, Deus fala assim: tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Quando o povo dizia para a pedra: tu me geraste, eles estavam virando as costas para Deus, não o rosto. Ou seja, é como Deus estava falando assim: é como se vocês virassem as costas para mim. Aí vem o versículo 29. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Versículo 30. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. Veja que nesse versículo 30, Deus está dizendo que o povo de Israel estava matando, estava destruindo os profetas de Deus. Ou seja, Deus enviava profetas para corrigi-los, mas eles não escutavam os profetas. E Jeremias não foi diferente com ele. Ele entregava os recados do Senhor. Nós vamos ver na leitura dos próximos capítulos, quando ele entrega o recado de Deus para o rei Zedequias, dizendo que Nabucodonosor invadiria Jerusalém e que era para que ele se entregasse, porque o estrago seria menor. Eles não escutaram Jeremias,
mas eles lutaram contra Nabucodonosor e a Babilônia. E por essa razão, nós vamos ver depois que Nabucodonosor acabou rasgando os dois olhos de Zedequias. E ele queimou as casas de Jerusalém. E essa é a razão pela qual o profeta Jeremias é chamado de profeta chorão. Porque ele vê todas essas mensagens que Deus entrega para que ele entregue para o povo de Israel, dizendo: vocês vão ser levados como escravos, o povo de Judá. E ele vê aquela mensagem e Jeremias sabe que é Deus que está falando com ele. Aí veja o versículo 31. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Deus está sendo irônico. Está dizendo assim: eu sou como deserto para vocês? Eu deixo vocês na seca, sem água, sem alimento? Ou eu sou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos? Deus está dizendo que ele era bondoso com eles, mas eles chegavam para Deus e diziam: vamos nos desconectar do Senhor. E aí Deus pergunta: por que que o meu povo diz: vamos nos desligar de ti e nunca mais a ti viremos? Por acaso eu sou uma escuridão para eles? Por acaso eu sou um deserto para eles? É o versículo 31. Aí o versículo 32. Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites ou a esposa dos seus sendais? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Aqui Deus está fazendo mais uma comparação. Veja que o texto inteiro do capítulo 2 de Jeremias, Deus está fazendo comparação. Por acaso eu sou como um deserto? Por acaso eu plantei uma vide e eu plantei a vide com a melhor semente? Como que essa vide veio a se tornar uma árvore estranha? Aqui ele faz a comparação dele com uma noiva, dizendo: quando uma virgem ela está para se apresentar ao noivo, ela esquece dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Aí ele fala: todavia, ou seja, mas o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Versículo 34. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. No versículo 33, Deus está dizendo assim: como vocês se arrumam para fazerem os sacrifícios para os outros deuses. Que ornamentar é enfeitar, né? Colocar ornamento, colocar enfeite. Então ele fala assim: como ornamentas o teu caminho para buscares o amor? Aqui Deus está falando a respeito do amor, Deus está fazendo uma comparação. Ele é o marido, ele é o noivo do povo de Israel, e os outros deuses seriam o outro amor do povo de Israel. E Deus está sendo irônico, dizendo assim: como vocês se arrumam, né, para buscar o amor? Quando vocês vão fazer os cultos para os outros deuses, vocês se enfeitam. Aí vem o versículo 34. Até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas estas coisas. Deus está dizendo assim: o pecado de vocês de irem atrás de outros deuses é tão grande que mancha a roupa de vocês. Aqui Deus está falando a respeito de vestes espirituais. Está falando a respeito daquela roupa que a pessoa veste para se enfeitar para o noivo. Está falando assim: até a roupa que vocês vestem está manchada de sangue dos inocentes e dos necessitados. Em outras palavras, o povo de Israel não estava cuidando das viúvas, não estava cuidando dos órfãos, não estava cuidando dos pobres. Eles não estavam dando importância nenhuma, estavam preocupados só com os seus próprios interesses. E Deus estava dizendo para eles: quando eu analiso o que vocês fazem, vocês estão ignorando o que eu mandei vocês fazerem. Versículo 35. E ainda dizes: eu estou inocente.
certamente a sua ira se desviou de mim. A sua ira aqui, eles estão se referindo à ira de Deus. É como se eles dissessem, eu estou inocente, a ira de Deus já se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Deus está dizendo assim, vocês falam que não pecaram, mas eu vou entrar em juízo com vocês, justamente porque vocês pecaram e estão dizendo que não pecaram. Versículo 36. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Deus está fazendo uma pergunta. Por que vocês andam assim? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Deus está dizendo assim, eles haviam sido derrotados pela Síria, a Assíria já vinha imposto muitos tributos impostos para o povo de Israel, e Deus está dizendo aqui para eles, o Egito também, diante do Egito vocês vão ser envergonhados também. E o Egito era de onde eles tinham saído. O povo de Israel tinha saído do Egito. E o Egito estava mais fraco, porque a Bíblia conta que quando a nação de Israel saiu do Egito, eles carregaram ouro e carregaram tudo o que eles haviam colocado ali naquela terra. Quando eles foram embora, o Egito ficou empobrecido. E Deus está dizendo assim, até aqueles pobres lá do Egito, de onde vocês saíram, até diante deles, vocês vão ser envergonhados. E aí o versículo 37, também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas. Quando ele fala assim, também daquele, também do Egito sairás com as mãos sobre a tua cabeça. Sair com a mão sobre a cabeça é sair como refém, é sair como quem não tem nada. Deus está dizendo, vocês vão sair como quem não tem nada. O que Deus está dizendo aqui nesse texto? Nós vamos ver nos próximos capítulos que o povo de Israel saiu sem nada quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, quebrou as portas da cidade e levou o rei Zedequias e os principais como escravos para a Babilônia. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós vemos que Daniel e os seus amigos estão chegando na Babilônia e eles estão chegando ali como escravos. Então o livro de Daniel é um livro que confirma o que o livro do profeta Jeremias conta. Só que Jeremias, ele é um profeta pré-exílico, ou seja, ele vem antes do exílio e ele também é um livro exílico, porque Jeremias ele vê o povo de Israel sendo levado como escravo para a Babilônia. Agora o livro de Daniel já é um livro exílico, conta a história de Daniel ali no exílio juntamente com seus amigos, e ele também é um livro ele é um livro que conta, ele é um livro exílico, ele conta o tempo dos 70 anos. Todo o livro de Daniel está contando o tempo em que eles estavam como escravos. Já o livro de Esdras e Neemias contam a história da reconstrução da cidade de Jerusalém por meio de Neemias, de Esdras, né, Esdras era um escriba, ele vai ali de volta para Jerusalém e começa a ver a reconstrução do povo de Israel quando eles saem do cativeiro. Então Deus está dizendo assim, ó, vocês vão sair daí com as mãos sobre a cabeça, ou seja, vocês vão sair aí sem nada, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças. Confianças, Deus está se referindo à confiança que eles tinham em outros deuses, e não prosperarás com elas. Ou seja, vocês não vão prosperar com essas confianças que vocês têm em outros deuses, porque só eu que sou Deus. Então o capítulo 2 do livro do profeta Jeremias é um capítulo em que Deus está conversando com o povo e dizendo, o meu povo cometeu um grande pecado, que é abandonar a mim, que sou Deus, o manancial de águas vivas, e correr atrás de outros deuses. Como consequência, vocês vão sofrer a perda da terra em que vocês ocupam e vão ser levados como escravos. Deus não fala isso de maneira direta aqui, mas é o que acontece de fato
com o povo, como nós veremos nos próximos capítulos. Nos próximos capítulos, Deus vai cada vez mais e mais usando o profeta Jeremias para falar a respeito desse relacionamento do povo com Deus. Um relacionamento em que o povo abandonou Deus, um relacionamento em que o povo deixou de obedecer a Deus e um relacionamento em que Deus vem e pergunta: por acaso eu fui um deserto para vocês? Por acaso eu não dei a melhor terra para vocês? Por acaso, quando vocês estavam no deserto, eu não era uma nuvem que protegia vocês do calor e uma coluna de fogo que trazia luz e calor durante o frio da noite do deserto? Mas vocês me abandonaram, mas vocês foram atrás de outros deuses, mas vocês preferiram ir atrás da adoração a outros deuses. Então, assim como a Síria já derrotou vocês, vocês vão ser derrotados do Egito, até de Nofa e de Táfnis, que eram cidades pequenas. Aí Deus vem e fala assim: vai até Quitim, vai até Quedar, que nessa Quitim eram ilhas. Deus fala assim: vai nessas terras pequenas, que eles nem têm tantas bênçãos quanto vocês receberam, e pergunta para eles se eles abandonaram os deuses deles, mas vocês estão abandonando a mim, que sou Deus. Então, o texto de Jeremias no capítulo 2, né, eu espero que dessa leitura, com essa explicação, você que nunca entendeu o livro de Jeremias tenha entendido esse contexto, né? Então, no vídeo do capítulo 1, eu falei de todo o contexto. Nos próximos capítulos de Jeremias, todos eles, nós vemos Jeremias sempre falando para o rei, falando para o povo, falando para os outros profetas que Deus não se agradava do pecado deles de buscarem outros deuses e que por essa razão eles seriam levados como escravos. Nos próximos capítulos nós vamos ver depois que isso aconteceu e Jeremias tem o relato desses acontecimentos. Nós vamos ver na leitura dos próximos capítulos. Se você ficou até aqui, eu te cumprimento com parabéns. Espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito do livro do profeta Jeremias, com essa contribuição que eu estou oferecendo por meio da gravação desse vídeo. E compartilha os vídeos que têm sido divulgados aqui, né, nesse canal. Nós temos divulgado os comentários dos livros do Novo Testamento e agora estamos gravando esse livro de Jeremias, atendendo a um pedido que foi feito aqui por uma participante do canal. E se você tem alguma sugestão a respeito de outros livros da Bíblia que você queira ter conhecimento, pode postar nos comentários, que nós estamos sempre acompanhando para servi-los, para que a palavra de Deus possa ser divulgada para mais pessoas, para que as pessoas possam entender o que a Bíblia nos revela. Especificamente nesse capítulo 2, a Bíblia revela que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é nosso Pai, que Deus cuida de nós, que Deus está preocupado com o nosso bem, mas muitas vezes nós abandonamos Ele, deixamos Ele e trocamos Ele por coisas que são pau e pedra. Muitas vezes por dinheiro, muitas vezes por uma mulher, muitas vezes por algumas mulheres por algum homem, muitas vezes por uma profissão, um emprego, uma amizade, e abandonam a Deus. Deus é digno de honra, glória e louvor e devemos tributar a Ele a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E principalmente quando experimentamos a sua bondade, o seu amor, a sua fidelidade e a sua misericórdia. Então o livro de Jeremias é um aviso de Deus, dizendo: eu permitirei que vocês sejam escravizados. Mas essa escravidão não é uma vingança de Deus. É importante destacar isso. É Deus demonstrando o seu amor. Deus ama tanto o seu povo que Ele não deseja que o seu povo se perca. Então Deus permite que a guerra, a prova, a luta venha, para que o povo reconheça a bondade de Deus e se torne
para Ele novamente, para que Ele possa continuar cuidando e amando o seu povo. É por essa razão que muitas vezes Ele permite a provação, para nos trazer novamente a Ele, para que possamos permanecer debaixo da sua proteção e de seu cuidado. Essa é a palavra de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para divulgar essa palavra, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Fiquem com Deus, na paz de Jesus.